Na ausência de limite de sentido, o indivíduo busca o enfrentamento com o mundo. Trata-se de homens e mulheres vivendo de forma caótica, sentindo-se vazios, insignificantes, insatisfeitos com a própria existência. Eles carecem dos limites sociais e psicologicamente necessários para instruir uma ponte entre eles e o mundo. Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em teu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Nós, do Grupo 1, trabalharemos com o tema Tato na cidade de São Paulo. Escolhemos por fazer um estudo etnográfico sobre a influência do poder do assédio através do toque indesejado na vida dos habitantes da cidade. Para isso, entendemos que o melhor método a ser utilizado é o da teoria crítica. Chegamos a essa conclusão partindo do fato de que será necessária a participação ativa de diferentes pessoas para a elaboração da nossa pesquisa, do modo em que possam apresentar seus relatos, estudos e conclusões pessoais e profissionais sobre o assunto abordado. Assim, realizamos o trabalho por meio da dialogia, fazendo com que seja uma conversa e não uma entrevista formal. A teoria crítica é um método que pressupõe múltiplas perspectivas, visto que podemos fazer o uso da história, sociologia e outras áreas do conhecimento para a elaboração da pesquisa etnográfica. E, além disso, acreditamos que para um bom desenvolvimento do trabalho é essencial que tenhamos o pensamento crítico em relação às construções, estruturas e preconceitos estabelecidos em nossa sociedade que resultam e colaboram para a ocorrência da problemática que estudaremos. Não existe amor em SP. Olá, eu sou a Lela Monteiro, psicoterapeuta de casal e de família, psicanalista, sexóloga clínica há 28 anos. Sou mãe, sou cidadã, tenho uma pele nessa existência feminina e falar do toque, falar do tato, falar dessa pele que é o nosso grande órgão, é falar de vida, de sensibilidade, de traumas, de história, de expectativa de vida, de falta de perspectiva, da capacidade de relacionar-se ou não. O que nós estamos falando aqui sobre a questão do abuso do tato, do toque não autorizado. Se nós fôssemos de fato cidadãos de respeito ao outro, não precisaria ter segurança para coibir, porque o que não é público, o que está coberto, não é para ser tocado. No começo de 2019, quando eu tinha 16 anos, eu fui assediada pelo meu melhor amigo. A gente tinha feito um rolê na casa dele, como já era madrugada, ele ofereceu pra gente dormir lá. Então dormiu eu, minha amiga e alguns outros amigos. Eu pedi um short pra ele emprestado, pra eu não ter que dormir com a roupa que eu tava, que não era muito confortável. Ele me emprestou sem problema nenhum.
No dia seguinte, quando eu acordei com ele tirando o short dele de mim e me tocando. Na hora que eu acordei, eu dei um chute nele, empurrei ele pra longe e ele começou a dar risada e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Na hora eu acordei a minha amiga e pedi pra gente ir embora e expliquei toda a situação pra ela e ela achou um absurdo. Afinal, ele era meu melhor amigo, né? Eu me despedi de todo mundo, não falei com ele e fui embora. Depois de um tempo eu contei pra mais uma, duas amigas, e conforme o tempo foi passando e as pessoas foram percebendo que o meu melhor amigo eu não olhava mais na cara, começaram a me perguntar e eu fui contando cada vez mais minha história. Mas até hoje não é uma coisa que é fácil de falar, porque afinal de tudo eu fui abusada pelo meu melhor amigo. Então eu fico envergonhada e eu tenho muito medo das pessoas não acreditarem em mim. Porque mesmo depois de tudo isso ter acontecido e as pessoas falarem que era uma coisa horrível, pouquíssimas pessoas realmente se afastaram dele e trataram ele como ele deveria ter sido tratado. E depois disso eu me relacionei com outras pessoas e eu ficava muito atenta pra ver se estava todo mundo me respeitando. Eu não conseguia realmente curtir o momento, porque quando me tocavam, às vezes me remetia disso, ou às vezes eu via ele no corredor da escola e eu ficava meio em choque, assim, porque afinal foi uma das experiências mais traumáticas que eu passei. Mas até hoje, poucas pessoas realmente lidam com isso com a seriedade que ela tem pra mim. Então, pouquíssimas pessoas se afastaram dele, pouquíssimas pessoas realmente lidaram com a situação do jeito que deve ser lidado. Porque quando eu contava as histórias, ele negava e falava que eu estava inventando isso para chamar atenção. E afinal era a minha palavra contra a palavra dele. E como vocês podem imaginar, a palavra dele que foi levada a sério. Isso não tem a ver só com o outro, tem a ver com o coletivo. Quando eu permito, quando eu não modifico, eu sou tão abusador quanto quem está repetindo. Então, a nossa função como profissionais da área da saúde, da área social, como cidadãos que somos, de preservar o outro. Quando eu preservo o outro, eu também preservo a mim. Tão cheios de almas tão vazias, a ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Porque toda integridade quebrada no corpo, ela também trinca na emoção e na alma. O meu corpo não é público e as minhas regras são minhas, devem ser acolhidas e respeitadas. Quando aconteceu o meu abuso, acho que eu tinha 16. Aí tinha um menino em específico que não parava de me olhar, mas de uma outra forma deu pra perceber. E eu só tentava mostrar que eu namorava pra ver se ele parava. E eu tava me sentindo à vontade, era a casa de uma melhor amiga minha, então eu pensei, é seguro, eu vou beber e eu estou na frente da minha casa. E parecem ser boas pessoas. Então eu bebi. Eu fiquei um pouco bêbada, então teve uma hora que eu fui no banheiro. E esse menino que estava me olhando foi atrás de mim, mas eu não percebi porque a música estava muito alta, ele não falou nada, ele só veio me seguindo. E de repente, ele já estava colado em mim, ele fechou a porta do banheiro comigo lá dentro, trancou a porta e me botou na parede assim e ficou tentando me beijar, mas eu fiquei desviando o tempo todo, então ele ficou passando a mão pelo meu corpo. E eu falei que eu namorava pra ver se ele parava e pensava, foi mal, achei que você queria alguma coisa. Mas ele simplesmente tirou a aliança que eu tinha da minha mão, guardou com ele e disse só aproveita o momento, que é a frase que eu nunca esqueci. E aí ele ficou lá, basicamente, passando a mão em mim o tempo todo. Se ele quisesse fazer outra coisa mais grave, eu sei que ele poderia, ele tinha forças pra isso, mas ele também estava muito bêbado.
e já não tava nem falando nada com nada, não tava entendendo nenhuma frase que ele falava, eram só palavras jogadas no ar enquanto ele tentava ficar comigo. Não sei por quanto tempo isso foi, porque pra mim, tipo, foi assim, foi um momento, não foi um tempo. E eu só, como já era a segunda vez que algo desse tipo acontecia comigo, só que a primeira não foi nem um pouco comparada a essa de gravidade, assim, de agravância, na verdade. Eu só fiquei em um estado de choque. E aí, ele só uma hora perguntou se eu não queria nada mesmo, e eu falei que não. E ele saiu do banheiro e me deixou lá. Aí eu fui realmente fazer o que eu queria fazer no banheiro, que era fazer xixi. Saí, um menino que eu não conhecia foi o primeiro que escutou o que aconteceu. Aí quando eu contei, ele estava muito bêbado, ele só riu, ele não entendeu nada. E aí eu fui falar com a minha melhor amiga. E anteriormente ela tinha expulsado pessoas da casa dela porque uma outra pessoa reclamou que tinha gente fumando maconha. Ao invés de só pedir pra parar, ela expulsou as pessoas, mas até aí a casa dela ela faz o que ela quiser. Agora um cara assediou a melhor amiga dela e o que ela fez foi dizer pra mim: se acontecer de novo, eu falo com ele ou eu mando ele embora, algo assim. E eu só pensei, então tá bom, obrigada pelo apoio. E depois disso, a outra menina que eu conhecia ficou do meu lado, não deixou esse menino chegar perto de mim. E uma que eu conheci naquela noite falou que ia ficar do meu lado até o pai dela buscá-la, porque ela achou horrível o que aconteceu. Então eu fiquei lá, não voltei pra minha casa na hora, porque não queria mostrar que algo tinha acontecido pro resto das pessoas. Depois eu voltei pra casa, mas de madrugada. E no dia seguinte encontrei meu namorado. E eu contei tudo pra ele. Ele em nenhum momento perguntou se estava tudo bem comigo. Já sabia que tinha acontecido isso antes comigo. Disse que a culpa foi minha porque eu bebi demais, que ele queria terminar comigo. Se já foi difícil pra mim de vivenciar isso, imagina pra ele estar escutando isso. E falou muitas coisas que eu considerei de certa forma machista, o que me deixou bem desapontada, porque a pessoa que eu mais achei que ia estar do meu lado nessa hora, como ficou da primeira vez, ficou contra mim. E foi a razão, no caso, de eu terminar com ele. Ainda além disso, no caso, depois desse domingo caótico, na segunda-feira, o dia que eu terminei com o meu namorado, descubro que a minha melhor amiga falou para outras melhores amigas minhas que o que aconteceu foi que eu chamei um cara pro banheiro, mesmo namorando, fiquei com ele e ela foi tentar ajudar, foi até o banheiro, perguntou se eu precisava de algo e eu mandei ela embora falando que tava tudo bem. Só que essas pessoas me conheciam e acharam que isso não era verdade, então vieram falar isso pra mim e dizer, eu não acho que você faria isso. Eu falei, eu não fiz isso, foi um assédio, mas ok. Mas enfim, com a minha melhor amiga depois, tudo foi resolvido depois de um tempo, mas também eu me senti um pouco traída nesse momento, que pareceu que as pessoas que realmente deveriam estar do meu lado não estavam do meu lado. Eu me senti um pouco sozinha, mesmo que eu tivesse o apoio de outras pessoas. E ficou, tipo, um trauma pra mim por um tempo. Eu falei pra minha mãe, ela até queria conversar com esse cara, mas eu não deixei. E depois de... Eu já, inclusive, tive crises de ansiedade por causa disso, mas depois de um tempo, eu superei. Mas eu falo disso tranquilamente hoje em dia. Talvez a minha grande fala seja dessa forma. O que não é meu, do meu corpo, então o meu braço deveria para eu tocar o meu corpo. O do outro, por isso que eu tenho esse espaço para chegar no outro, eu só posso tocar se o outro, em sã consciência, de fato me autorizou. Não pela sedução, não pela persuasão, não pelo poder. Assim, após feita a pesquisa de campo no modo virtual, podemos entender a extrema importância de se discutir o assédio na cidade de São Paulo, uma vez que é um problema de saúde e segurança pública e atinge pessoas de todas as sexualidades, identidades de gênero, classes sociais e etnias. Com isso, precisamos falar desse assunto e reprimir não apenas os famosos cancelados e aqueles que não conhecemos, mas também aqueles que consideramos amigos, ídolos e familiares. Apenas com a denúncia, a educação e a cobrança da justiça, que ainda infelizmente é muito falha nesse aspecto, podemos começar a resolver esse problema e ajudar essas vítimas.
Só assim, casos como de tantas Marianas, Sabrinas, Marias, Joãos, Rafaelas, Guilhermes, Anas e outras milhares de pessoas que têm sua voz silenciada nesse sistema podem ser evitados no Brasil e no mundo. Além disso, a partir dos relatos e dados, percebemos o enorme poder do tato como sentido essencial para cada indivíduo e o quanto mesmo é tão importante em nossas vidas. Está presente em todo o nosso corpo e é capaz de direcionar nossos caminhos diante de ausências do limite do sentido. O tato consegue definir o limite do eu e do outro.